Pais Admiráveis Educam pelo Exemplo, um livro de Chris Polly, capítulo 6, parte C. Sempre que pensarmos em estimular nossos filhos a ser bons e generosos, precisamos ter em mente que uma excelente ferramenta ao nosso alcance é o reconhecimento. Ao reconhecer o esforço despendido por eles para realizar algo, colaboramos para que não apenas saibam a importância de praticar boas obras, mas que gostem de praticá-las. É importante não confundir reconhecimento com mérito, pois nem sempre uma ação ou campanha traz grandes resultados, mas só a intenção já é extremamente significativa. Logo, precisamos mostrar que iniciativas bem intencionadas, mesmo que não logrem sucesso, já são dignas de elogios. Nas escolas isso é bem comum, porque a criança nem sempre consegue a nota máxima. Se tira 7 numa prova, o esforço que fez para alcançar esse grau é mais importante, nesse caso, do que o resultado final. Os pais devem estar atentos a isso. Precisamos ensinar às crianças que é válido e precioso buscar a excelência em tudo, desde que deixemos claro que será muito difícil alcançar a perfeição. O reconhecimento precisa ser proporcional à idade de cada criança. Se um casal tem, por exemplo, um filho de 5 e outro de 3 anos, é claro que o mais velho será mais esperto para certas coisas do que o caçula. Mas isso não quer dizer que um seja melhor do que o outro, pois a diferença de idade pesa muito nessa fase. É necessário saber das limitações de cada faixa etária para que cada um seja recompensado de acordo com a sua realidade. Isso ajuda, inclusive, a evitar comparações entre um e outro, o que cria rivalidade entre os irmãos. Precisamos entender que cada filho tem o seu talento, as suas habilidades. Cabe aos pais, com o auxílio dos professores, se for o caso, identificar e trabalhar as mais fracas e aprimorar as fortes. Muitos casais ensinam os filhos a serem competitivos de forma errada. O fato de você querer que seu menino seja o melhor em algo não significa ensinar a pisar na cabeça de quem está ao lado. É essencial instruir a criança a respeitar o outro no processo de se esforçar ao máximo para dar o seu melhor, mas também ensiná-la a perder com dignidade e saber aceitar as suas deficiências. Por isso, o reconhecimento pelo esforço é importantíssimo. Se ela não tiver o melhor resultado, ficará feliz com o que obteve, pois receberá de você os elogios por ter se empenhado com afinco. É muito comum entre as crianças, principalmente os irmãos, a competitividade. Na dose certa, é saudável e esse é o grande desafio dos pais: canalizar essa disputa de maneira sadia. Pois os nossos filhos precisam aprender que, para ser o melhor, não é necessário humilhar o próximo, mentir, roubar. O fim para se destacar não justifica os meios. E o reconhecimento os ajudará a não entrar na competitividade com garras e presas à mostra, mas com um espírito bondoso. A Bíblia relata a história de 2 irmãos que foram extremamente prejudicados pelo fato de os pais não saberem lidar com a competitividade entre eles. Desde a gestação, os gêmeos Esaú e Jacó já disputavam, se empurrando dentro do ventre da mãe. Quando Esaú nasceu, o irmão estava agarrado ao seu calcanhar. Em seguida, descobrimos que cada um dos pais, Isaac e Rebeca, tinha a terrível postura de dar preferência a um deles. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças e Rebeca preferia Jacó. A disputa acirrada continua pelos anos, a ponto de Jacó armar um jeito de roubar o direito à primogenitura do mais velho. Quando Isaac desce ao seu leito de morte, o caçula, em conluio com a mãe, prepara todo um esquema para ludibriar o pai e ficar com a bênção que caberia a Esaú. O resultado dessa competitividade estimulada pelos pais? Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera e disse a si mesmo:
Os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Lastimável. Esse caso é clássico. Pais que não sabem administrar a competitividade entre seus filhos acabam gerando problemas sobre problemas. No caso, até ao ponto de despertar o desejo do fratricídio. Se houvesse reconhecimento pelas qualidades individuais de cada um deles, nada daquilo teria acontecido. Jacó estaria satisfeito de ser como era e ter o que tinha, já Esaú não odiaria seu irmão. Se a intenção do coração é se dar bem ou mostrar que é melhor do que o outro, então ela não é boa, logo falta bondade. Dicas práticas de estímulo à bondade. Existem algumas dicas que podem ser seguidas no sentido de transmitir para seu filho a relevância do exercício da bondade. A mais importante é lembrar que devemos ensinar os conceitos aos poucos, até que eles tenham maturidade. Não podemos exigir muito de uma criança que ainda seja pequena. Importa ainda saber o melhor momento para começar a passar esses ensinamentos. É um consenso dos especialistas que, a partir dos 3 anos, a criança já começa a ter melhor discernimento dos fatos, a entender mais claramente o que os pais explicam. A partir dessa fase, você tem muitas formas de transmitir como começar a praticar a generosidade. Além dos que já citamos neste capítulo, pode-se incentivar a criança a ter um cofre para comprar algo e doar ou mesmo fazer uma doação de suas roupas e seus brinquedos. Outra possibilidade, em vez de ir a uma loja e comprar o presente para a mamãe, o pai pode dizer ao filho: "Vamos começar a guardar dinheiro para comprar uma flor para a mamãe no aniversário dela?" Há muitas maneiras e muitas estratégias. Você pode usar sua criatividade ou buscar conselhos junto ao psicólogo da escola, de seu filho ou algum profissional da área de ensino. A criança também precisa ser estimulada a valorizar a ideia da unidade, com os colegas, os irmãos, os pais, o próximo em geral. Todos empurrando para o mesmo lado. Se desejamos espalhar pelo mundo a bondade e generosidade, temos de dar o exemplo de cooperação. Se você faz boas ações em casa, certamente seu filho vai compartilhar com os amigos. Outra lembrança necessária para cada dia é que barganhar é um caminho confortável e de resultados rápidos, mas com consequências ruins em longo prazo. A criança tem de ser conduzida a entender que o bem só é válido se praticado de maneira desinteressada. Caso contrário, não é fazer o bem. É esperar um retorno para si própria. Quando se dá um brinquedo de presente, não deve-se esperar receber outro. Uma criança jamais deve ser estimulada a dar um brinquedo de que gosta porque ganhará um novo, mas porque a criança que o receberá não tem e ficará feliz. Você até pode dar o outro mais novo, mas não em troca. Não é dar um e receber o outro. Isso é algo que deve ser bem trabalhado, porque é extremamente comum pais barganharem recompensas para as crianças. E nunca é demais carregar sempre no coração as palavras de Jesus: há maior felicidade em dar do que em receber. Cabe aqui ressaltar que existe uma diferença entre elogio e reconhecimento e as recompensas que menciono aqui. Elogiar é louvar alguém por alguma coisa, incentivando com expressões como parabéns, gostei, legal. É dar um beijo ou um abraço de alegria e satisfação por algo que foi feito. Já recompensar por uma realização é dar alguma coisa concreta, como brinquedos para que o filho faça algo ou depois de fazer algo. Seria uma forma de manipulação, como por exemplo, se você tomar banho agora, compra aquele carrinho que você queria.